gente, o negócio aqui tá torto, eu tô me sentindo torta. Sejam bem-vindas à nossa terceira live da semana. Eu sou a Letícia e é uma honra te ter aqui. Eu quero... Ei, Eli, seja bem-vinda! Esperar o Instagram chamar vocês, é isso, cabelo. Algo novo faz meu coração. Hoje eu não vou cantar. Eu assisti a minha live ontem, vi que eu cantei e ficou horrível. Eu cantando sou melhor dançando. Então hoje, ei, gente, vem que seja bem-vinda. Eu quero viver algo novo. Seja bem-vinda, mulheres, seja bem-vinda. Nossa terceira live da semana tá começando hoje. Eu acho que eu tô no horário, né? 3:01. Sejam bem-vindos. Enquanto o Instagram vai chamando as mulheres, eu vou fazer uma retrospectiva do que aconteceu até aqui, ok? Boa tarde! A gente tá na semana do Esquenta, que é a última semana de julho. Normalmente, né, agosto, a gente considera agosto como a segunda metade do ano, então vai começar, é o meu mês de aniversário, eu vou começar uma nova mentoria com mulheres, então eu decidi fazer essa semana do Esquenta para realmente transbordar na sua vida, né, porque quando eu entrar na mentoria eu vou ter menos tempo, então eu decidi. Seja bem-vinda, Roberta, tem um monte de mentoradas minhas aqui, sejam bem-vindas. Então, a gente começa segunda-feira. E aí a gente tá usando como base Provérbios 14:1, né, que fala que a mulher sábia edifica. Mas antes dela edificar, ela precisa preparar o terreno, né? Ela precisa tirar os escombros, os entulhos, preparar aquele terreno para poder construir. E hoje nós vamos falar sobre as bases, como que você começa a construir as suas bases em Deus, para você ser uma mulher movida pela palavra, tá joia? Boa tarde a todos vocês que estão entrando. Então no primeiro dia a gente falou de tirar o entulho, tirar tudo aquilo que não veio do Senhor, que não é verdade para sua vida. Então você tem que trocar a sua realidade pela verdade de Deus. O segundo dia, e aí a palavra foi experimentar. O segundo dia a gente trabalhou com preparando o terreno, né? E que preparo é esse? Você pode e tem algo dentro de você, mas ele precisa estar ativado. Então, além de experimentar, você precisa ativar. Essa live ainda tá no feed, se você não viu e quiser ver, pode ir lá, mas vai sair hoje à noite, tá bom? E hoje a gente vai falar como que a gente vai preparar as bases desse terreno, tá? Você que tá entrando, seja bem-vinda. Quero pedir para vocês para chamar as amigas aqui no aviãozinho. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Outra mentorada minha do aviãozinho. Vai convidando as amigas, porque hoje a gente vai começar a conversar sobre construir as bases. E hoje, gente, deixa eu ver se é tão espiritual quanto ontem. Então eu preciso da atenção de vocês, ok? Porque eu vou falar um texto que é muito corriqueiro, que eu acho que todo mundo já ouviu, mas ninguém prestou atenção na chave poderosa que tem ali, tá bom? Então, convida as amigas aí pra gente vir. Lembrando também, gente, que eu gostaria muito que vocês comentassem lá no feed. Sempre eu coloco lá uma fotinha da live, né, anunciando o dia. Eu tô usando a construção, né, então o primeiro era cheio de escombros. Aí o de ontem já tava o terreno planinho. O de hoje começou a construir as bases. Boa tarde, Vi! Seja bem-vinda! E aí eu gostaria muito que vocês comentassem lá, coloca lá uma frase, algo que você ouviu e que fez a diferença, tá? Que te marcou, pra mim é muito importante. E também pro Instagram entender que esse conteúdo é bom e avisar mais pessoas, tá bom? Então, deixa eu ver, todos os recadinhos? Sim! E amanhã eu vou ter uma convidada especial. Gente, é uma menina. E não, eu acho que vai ser muito legal. E quem ela é vai fechar muito com o tema de amanhã. Então, não perde. Amanhã também às 3 horas. Então, vamos começar, né, gente? Vamos começar. Então, a gente viu ontem que a gente precisa ativar os nossos dons, né? E aí a gente entendeu como que a gente ativa isso. Lá na live tá explicando passo a passo direitinho. Então agora você entendeu o que você tem e que você precisa ativar. E aí, gente, como que você vai construir as bases? O que mais acontece muitas vezes na nossa vida é que vira e mexe, a gente passa por uma mudança e parece que a gente perde todas as estruturas. A gente tem essa sensação, né? Você é solteira, você é uma. Aí você casa, aí você tem que dar uma mudança. Vem filho, você muda a mudança, né? Você dá mais uma mudança. Você recebe um cargo de liderança na igreja, tem que ter uma outra mudança. Então a gente sempre tá mudando as nossas
as nossas vistas, os nossos olhos, né, sempre estão em direções diferentes. Tem a hora que você tem que dar muita atenção na maternidade, outra hora você tem que dar muita atenção no casamento, outra hora você tem que dar muita atenção no trabalho, outra hora muita atenção na igreja. Então, assim, tem hora que a gente realmente precisa focar, tá? Isso é de vida, isso é qualquer ser humano e tá tudo bem com isso. Só, gente, o que não pode mudar é a sua base. Quem você é na essência, isso não muda. Eu não sou uma Letícia diferente porque eu me tornei mãe ou porque eu... Não, a base, a minha base, ela precisa ser uma só. E a base que veio do céu, lá da eternidade, que tá dentro de mim, é uma só. E a gente, quando muda muito, quer dizer que então que não veio do céu. Porque Deus é imutável. Aquilo que ele te dá, ele te deu. Ele não toma os dons, ele não toma os talentos, ele não toma a porção que ele te deu. Não toma. Né? Então é isso que eu preciso ter como base. Seja a Letícia mãe, esposa, filha, madrinha, nora, madrasta, seja a Letícia que for, existem as bases e essas bases não podem mudar. Letícia, valores muda. Por exemplo, quando eu era solteira, ainda é, tá, gente? O valor liberdade pra mim é muito alto. Só que, em determinado da minha liberdade, eu largava um monte de outros valores lá. Hoje em dia, não. Família também pra mim é importante. Então, eu quero ser livre, eu quero ter liberdade, mas eu também quero ter família. Então, os valores podem mudar. Mas isso que eu vou falar hoje aqui não muda. Por quê? Porque isso foi dado por Deus, ok? Então, eu quero, se você tiver aí com a sua Bíblia, abre comigo em 1 Coríntios 12. A gente vai ler poucos versículos, mas eu preciso que você tenha bastante atenção. Gente, são 3 palavrinhas que muda tudo, tá? Então, fica aí comigo. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, que hoje eu tô com uma Bíblia diferente, vou mostrar pra vocês. Eu já contei pra vocês, né, que na minha casa tem quase 20 Bíblias, né? Acho que é 18 ou 19. Aí hoje eu tô com uma Bíblia rosa gigantesca. Essa é a de estudo, é a que mais completona, vamos dizer assim, é essa daqui. Então eu vou abrir ela porque a outra já estava marcada, mas essa aqui eu não marquei não. Então vamos lá. É o 1 Coríntios. Quem escreveu essa carta foi Paulo, né? Para a cidade de Corinto. 1 Coríntios 12, tá? E aí a gente vai ler um versículo aí muito legal. Vamos lá. Coríntios 12. Beleza. E aí ele começa, a gente vai começar assim. Indicar o quê? Não entendi. Coloca aqui pra mim, gente, que alguém que... 1 Coríntios 12. Indicar o quê, Jaque? A Jaque também é minha mentoranda. Coloca aqui que eu indico pra você. E fala assim, ele começa o capítulo 12... Ah, a Bíblia? Ah, tá. Essa Bíblia aqui é meio polêmica, mas... Ai, meu Deus do céu, tem disso, né? Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente entende que tem algumas bíblicas polêmicas, mas eu te mando lá no direct, tá? E eu vi, tá? O que você me mandou lá, eu vou te dar uma dica sobre isso. Até tem, viu, nos meus destaques, se não me engano, no destaque sabedoria. Lá tem como eu faço pra me estudar. Mas aí eu entro lá, né, se dá chegada, a gente vai fazer isso. Então vamos lá, 1 Coríntios 12. Paulo já começa assim, ó. Acerca dos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que seja ignorante. Ele já começa o capítulo assim, olha, com relação aos dons espirituais, eu não quero que você seja ignorante. Engraçado que naquela época não tinha Bíblia, né? Porque isso aqui era uma carta que Paulo mandou pra igreja de Corinto e depois que isso aqui foi virar uma Bíblia. A gente tem Bíblia, acabei de falar com vocês que eu tenho quase 20 Bíblias na minha casa, então a gente tem acesso à informação, mas muitas vezes a gente é mais ignorante que aquele povo. Então fica a dica aí. Então, acerca dos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que você seja ignorante. Aí fala. Aí ele fala o seguinte, lá no 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidades de operações, de realizações, porém é o mesmo Deus que opera em todos. Enquanto eu tomo uma água, eu quero que você coloque aqui para mim. Você viu alguma coisa que te chamou a atenção nesse versículo? Ou eu li ele como você já ouviu outras pregações e tá tudo bem? Quer dizer que tudo quem dá é Deus e ele tá tudo. Coloca aqui pra mim se você conseguiu ver alguma diferença nessa minha leitura, já que eu te chamei a atenção para você prestar um pouquinho mais de atenção. Vê aí se você conseguiu.
Bem-vinda, mulheres! Bem-vinda, Paty, Nádia, Rose. Sejam bem-vindas, mulheres. Vocês conseguiram ver alguma diferença nisso que eu li pra vocês? Com relação ao que vocês já ouviram por aí? De repente não, né? Porque é um versículo corriqueiro, muitas igrejas pregam, principalmente na escola bíblica, quando vai falar dos dons, e fala que o Espírito Santo dá os dons e todos os dons é manifestado pelo Espírito Santo. Só que se você parar, não conseguiu não, né? Não, tá tudo bem. Porque a gente não tá com esse olhar treinado mesmo, tá, gente? E eu também demorei a ver isso, não foi de primeira que eu vi não, tá? Foi estudando, orando mesmo, e agora pra essa série, então, a coisa se revelou. Então vamos lá, no 4 fala o seguinte, que há diversidade de dons, mas é o Espírito que tá e é todos, né? Que é o mesmo Espírito. Dons, Espírito. No 5 fala que há diversidade de ministério e que o Senhor é o mesmo. E no 6 fala que há diversidade de operações, de realizações, mas o Deus é o mesmo. A primeira parte fala de dons, e ele remete ao dom ao Espírito Santo. A segunda parte, ele fala de ministério, e ele remete ao ministério a Jesus, ao Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador. E o último, ele fala das realizações, e ele transfere isso para a competência de Deus. Então, existe dons, ministérios e realizações. Traduzindo em nós, existe dons, existe talentos e existe sonhos. O dom, ele é espiritual. Quem dá é o Espírito. E aqui nessa mesma carta, lá embaixo, vai falando sabedoria, os dons do saber, né? Sabedoria, conhecimento e discernimento, os dons do falar, profecia, línguas e interpretações, e os dons de fazer, fé, cura e operação de milagres. Então aqui ele fala os 9 dons do Espírito. Isso vem do céu. Não é você que quer, eu quero ter. Não, tem gente que tem o dom da cura, tem gente que tem o dom da profecia, tem gente que tem o dom da sabedoria, e tá tudo bem, quem Deus, foi o Espírito Santo que deu, e o mesmo Espírito Santo que age em mim, age em você aí, eu posso ter o dom da cura aqui, você dom da... E tá tudo bem, isso é dado por Deus, tranquilo, e é o Espírito Santo que age. Quando ele fala de ministério, quando a gente fala de ministério, a gente fala de trabalho. E a igreja, nós, né, crente evangélico, vamos dizer assim, a gente apropriou da palavra ministério para falar ministério de igreja. Então você pergunta a pessoa, qual que é o seu ministério? Meu ministério é de louvor, meu ministério é de cuidar de criança. Gente, só que a palavra ministério significa serviço. Tá perguntando, qual que é o seu trabalho? Então, uma empresária, na hora que você pergunta para ela qual que é o ministério dela, ela tem que falar assim, eu tenho uma empresa, eu sou empresária. Qual que é o seu ministério? É uma padaria. Qual que é o seu ministério? É um ateliê. Por quê? Porque é o seu trabalho. A palavra ministério é de trabalho. E a palavra do Senhor fala que Jesus veio aqui para servir. Por isso que quando falou de ministério, ligou o ministério a Jesus. Não ligou o Espírito Santo, ligou o ministério a Jesus. Por quê? Porque Jesus que servia. Jesus que trabalhou. Jesus que desceu aqui na terra. Então, trabalho. E aí, lá em Romanos 12, né, depois que Paulo fala, né, que é pra gente mudar a nossa mente, se você continuar o capítulo, ele fala de 5 ministérios ali que Jesus fala, né, dos 5 ministérios. Que eu até anotei aqui pra mim não errar. É o ministério de apostolado, né, os apóstolos, os evangelistas, os pastores, os mestres e quem mais? E os profetas. Então, esses são os serviços que a gente usa dentro da igreja e chama de ministério, enfim, são 5 que tá escrito lá, em Romanos 12, ali no finalzinho, tá? Mas existe também as realizações. E aí, quando ele falou das realizações, ele remeteu a Deus. Por isso que quando eu falo com vocês, Filipenses 2,13, que fala assim, ó, dele vem o querer e vem o realizar. De quem vem o querer e o realizar? Vem de Deus. Então, se você tá ligado na videira, os seus sonhos, os seus desejos, os seus planos vêm de Deus. A questão é, você tá ligada na videira? Se você tá ligada na videira, você tem certeza que vem de Deus. Agora, se você não estiver ligada, aí vai, né, aí pode gerar dúvida. Porque dele vem o querer e vem realizar. Quem realiza as coisas em nós? É Deus.
E aí, gente, se não me engano... depois eu coloco a referência aqui pra vocês. Ele coloca muitos outros serviços, né? Deixa eu achar aqui, né, gente? Eu anotei direitinho. Que é o profecia. Aí é a hora que ele fala assim, ó. Aquele que serve, sirva-se bem. Aquele que ensina, sabe? É aquele versículo. Se o seu ministério é de encorajar, então encoraje com esmero. Se é de liderar, faça isso com esmero. É essa hora que Paulo fala. Se não me engano, é Romanos 17. E aí, ele fala de outras atribuições, de outras realizações, de outras coisas para fazer. Então, o que vai ficar na sua vida, a sua base, o seu realizar aqui na Terra, ele tem que estar firmado naquilo que você recebeu do céu. Nos dons que você recebeu do Espírito Santo, nos ministérios, no serviço, nos talentos que você recebeu de Jesus e nas realizações que o Pai revelou a você e que você precisa transmitir aqui na Terra. Vocês estão muito caladas. Estão dando para entender? Estão acompanhando? Coloca aqui para mim se está acompanhando. Se estiver acompanhando, dá coraçãozinho para mim entender que vocês estão junto comigo. Para mim avançar ou não, tá? Coloca aqui. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui no versículo que eu falei com vocês. Coloca aqui para mim se vocês estão entendendo. Tá entendendo? Ótimo, ótimo. Descobri aqui, ó, Romanos 12, a partir do 7, tá? A partir do 7. Começa a falar dos ministérios e tal. A partir do 7. E o outro tá em Efésios. Assim que eu achar a referência aqui, eu mando pra vocês, tá? A outra eu sei que tá em Efésios. É que toda boca aberta com a revelação. Isso. E aí a gente precisa entender que tem hora que a gente olha as coisas da Bíblia e coloca tudo numa panela. E não é. Então, por exemplo, a profecia que você recebe pelo dom do Espírito Santo não é a mesma ação, determinação, não é o mesmo dom, não é a mesma coisa do ministério profético. Não é a mesma coisa. E aí a gente dá aquele nó na cabeça. E ele já falou, olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então vamos lá. O dom do Espírito é para edificação da igreja. Então, línguas estranhas, cura de milagres, é para me abençoar o corpo da igreja. Né? É para me abençoar, né, ali. Por isso que antigamente tinha muitas, né, cruzadas de cura e de milagres, né? Então, um pregador que tinha esse dom, ele ia, ficava, viajava, né? Até então, aí começou os missionários, foi assim, né, do tipo, eu tenho um dom, então eu não posso ficar só pra mim. Eu não posso ficar aqui na minha casa, eu tenho que abençoar o máximo de pessoas. E aí eles saíam com esses dons, né? Tem o da profecia, né, que o Senhor revela lá longe o que você tá fazendo, e aí vem a irmã da profecia e fala pra você, né? Então o Senhor revelou para ela algo e testifica, não é profetada não, tá, gente? E testifica na sua vida, mas isso é coisa de Deus. Você não sabe a hora que você vai receber uma revelação. Você não sabe, né? A hora que você vai falar em línguas e interpretar, sendo o dom do Espírito, você não sabe essas coisas. E isso todo mundo tem, tá? Porque a palavra do Senhor fala que ele deu a todos conforme ele quis. Então, se você ainda não descobriu o seu dom, Letícia, mas eu não tenho nenhum dom, eu não sei curar, não sei, né? Começa a perguntar, porque eu fiquei muitos anos achando que eu não tinha dom. Eu fiquei muito tempo mesmo achando que eu não tinha dom. Quando eu fui descobrir, o dom espiritual que eu tenho é o de sabedoria e o de ciências. E é uma coisa assim, esquisita, porque como que você sabe que tem? Né? Você não é um gênio, enfim. E aí é difícil saber mesmo, tá? Então tem que ser cavacado. Por isso que na mentoria eu coloquei um teste de dons, porque lá você consegue ver pelas suas características, pela sua história, quais foram os momentos, porque você já nasceu com ele, né? Enfim, o Senhor pode te acrescentar, mas alguns você já nasceu, beleza? Então, gente, isso é espiritual, já descobriu o seu, parabéns, é isso aí. E aí, agora a pergunta, tá exercendo ele com esmero? Agora é a pergunta, né? Tá exercendo? Então, beleza. Então, dom é isso, gente. A coisa espiritual, é o C&D, você não... Do tipo, não tem o que você fazer. Você só tem que usar, né? Porque não pode guardar o dom, você tem que usar, ok? Só que quando a gente fala de trabalho, quando a gente fala de serviço, aí eu tô pegando esse pedacinho de Jesus, né? Na hora que tá falando aqui que existe muitos ministérios, né? Que existe e tudo, e que existe só um Senhor, eu tô falando de trabalho, eu tô falando de serviço. E aí eu quero que você entenda nessa tarde que os dons, talentos e habilidades que você tem não é só para ministério dentro da igreja.
ok? Você pode exercê-lo, tem que exercê-lo aqui fora. Outras pessoas precisam ser abençoadas. E você pode usar ele como uma profissão. Isso. O que significa ter o dom da palavra? Não existe dom da palavra. Não existe. Eu tenho um dom da palavra. Esse dom na Bíblia não existe. Não existe, tá? Me explica um pouquinho mais o que você quer dizer, que aí eu te dou o nome correto. Porque dom da palavra não existe, tá? Então, vamos lá. Então, as pessoas, quando você tem um dom, você tem um talento, você tem um serviço, você trabalha em cima desse serviço, você serve as pessoas. Então, se eu sou uma artesã e eu faço bonecas de pano, eu sirvo as mães com as minhas bonecas de pano. Se eu sou uma cabeleireira, eu sirvo as pessoas cuidando, né, da higiene e da beleza dela. Se eu sou um médico, eu sirvo as pessoas com o meu conhecimento. Isso tudo é ministério. Isso tudo é serviço. Só que, muitas vezes, o que a gente, religioso demais, faz? A gente separa, é ministério que tem dentro da igreja e o que lá fora não tem. Se eu tô dentro da igreja, eu tô fazendo a obra. Se eu tô fora, eu não tô fazendo a obra. Gente, isso não existe. Colossenses, quer comais, quer bebais, faça tudo para glorificar o Senhor. Então não é porque eu tô dentro de uma igreja, sou líder de um ministério dentro da igreja que eu tô fazendo a obra, e se eu estiver do lado de fora trabalhando, empregada, ou empreendedora, empresária, seja o que for, eu não tô fazendo a obra do Senhor. Gente, não existe isso. Por favor, que a luz chegue na sua casa e na sua cabeça agora e você possa influenciar outras mulheres para essa mentira que o diabo colocou e que a gente aceitou isso. Tá? Não viva na mentira, na realidade desse povo. Viva na verdade de Deus, ok? Tamo junta? Vamos lá, conhecimento e sabedoria. Não entendi o que é conhecimento e sabedoria. Ah, tá. Dom da palavra não é conhecimento e sabedoria, não. Conhecimento é um, sabedoria é outro. São dois dons diferentes, tá? Acho que hoje realmente faço a vontade de Deus no meu lugar. Pois é. Não, a Paty, ela é minha aluna, gente, do meu curso de empreendedora. Gente, é lindo ver esse destravar na vida dela. Porque ela deixava muitas vezes de investir num negócio, de empregar pessoas, de gerar renda para sua família, porque achava que aquilo não era de Deus, ou que ela tava desperdiçando um tempo de... Gente, a gente que separa, né? Isso aqui é santo, isso aqui é profano, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Não, eu aceitei Jesus, então eu toda sou de Deus. Eu fazendo certo ou fazendo errado, eu ainda sou de Deus. Deus me ama do mesmo jeito, ele não me ama o pecado, o Espírito Santo se afasta com o pecado, tá tudo certo, isso é verdade. Mas não deixa de... Entendeu? Dá pra entender, gente? Faz sentido pra você? Então, qualquer coisa que eu faça, se eu tô educando os meus filhos, eu tô fazendo pra obra de Deus. Se eu tô lavando as minhas vasilhas, eu tô fazendo pra obra de Deus. Se eu estou trabalhando numa empresa, né, como eu fui 5 anos, coordenadora de uma empresa, gerenciando 86 homens, eu estava fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque tudo que eu fizer precisa glorificar Ele. Tudo que eu fizer precisa glorificar Ele. De lavar o banheiro a cantar lá no altar. Então, se eu entendo que tudo que eu faço precisa refletir a glória de Deus, eu não segrego a minha vida, eu não separo a minha vida e eu não tenho culpa. Por exemplo, hoje eu não vou no culto porque agarrou aqui o meu trabalho, a minha casa tá bagunçada, eu preciso de organizar as coisas e tudo. Não vai me doer não ir no culto, porque eu estou também fazendo a obra de Deus. Letícia, então a partir de agora eu não vou no culto. Não é isso que eu tô querendo dizer não, queridas. Eu tô querendo dizer pra você não ficar com culpa. Sabe? Pra usar a acusação do diabo. Outro dia eu abri uma caixinha de pergunta e alguém colocou assim pra mim: eu sinto culpa o tempo todo. Gente, o acusador é o capeta. É o capeta. Porque eu tô no trabalho pensando nos meus filhos, eu tô nos meus filhos pensando... Então tá desregulado. Você precisa sentar e alinhar a sua vida. Por isso que o meu curso de empreendedorismo é isso, né? É um alinhamento. Espera aí. Qual é o tempo de vida que eu tô? Qual é o estilo de vida familiar que eu tenho? O que Deus quer de mim? Quais são os meus dons e os meus talentos para me fortificar as minhas bases? É isso aqui? Então pronto.
E aí você fica livre pra fazer. Se o Senhor falou com você que nesse tempo da sua vida é pra ficar em casa lavando, passando, cozinhando e cuidando de filho, você vai ficar feliz. Se o Senhor falou que nesse tempo, além de lavar, passar, cozinhar, você pode abrir um negócio, você você vai ficar mais feliz ainda. Se você tiver que levantar mais cedo, dormir um pouco mais tarde, você vai ficar feliz. Por quê? Porque você entendeu que tudo que você faz é para glorificar o Senhor. E tudo de bom que você tem, é Ele que te deu. Eu não acredito num Deus que ia te dar tantos dons, tantos talentos, para você não usar eles. Eu não entendo um Deus que ia te munir com toda a potência existencial que pode ter dentro de você, para você não frutificar, para você não reproduzir, para você não multiplicar. Eu não entendo um Deus desse. Não entendo. Pra mim, esse Deus não existe. Um Deus que dá, mas... Não. Existe tempo para todas as coisas. Existe o seu querer, o livre-arbítrio. E o seu avançar, o seu agitar, que a gente falou ontem, né? O ativar. Existe essa parte, mas essa parte é sua. O que ele tinha que fazer, ele já fez. O que ele tinha que dar, ele já deu. E tá dentro de você. Se você vai usar ou não, é coisa sua. Se você vai ficar ouvindo a sua realidade, você vai ser guiada por vistas, ficar ouvindo as mentiras do cão e das pessoas e não cumprir o seu chamado, é questão sua, não é questão de Deus. Porque ele já te deu. Tá dentro de você. Então, hoje, pra mim, o mais importante aqui é você entender essas duas coisas. Tudo que eu tenho de bom foi Deus que me deu. E se ele me deu, é para multiplicar, é para frutificar. Eu preciso multiplicar isso aqui, trabalhar com isso aqui. E isso aqui não é para mim, é para servir os outros. Todos os dons, todos os talentos que Deus te deu é para servir pessoas. Não é só a sua casa, viu, querida? Não, porque tem muita mulher que fala assim, não, mas o meu Deus, eu tô servindo a minha casa. Ok, que hora que você vai transbordar? Porque o último mandamento, quando a gente vai lá em Mateus, lá no finalzinho, lá no 28, o que Jesus falou com os discípulos? Ide por todo mundo e por todo mundo. Agora eu te pergunto, ele fala, como que você vai pra todo mundo, né? Se você é uma mãe, né, tem uma casa, eu, por exemplo, não sou cigana, então eu tenho uma casa, eu tenho marido, nanana. Como que eu vou pra todo mundo pregando o evangelho? Como que eu vou? Vou com meus dons e talentos. Eu sou o quê? Eu sou uma costureira. Então, através do meu trabalho, eu vou alcançar as pessoas. Eu sou o quê? A minha aluna. Eu sou dona de uma fábrica de lingerie. E, Letícia, mas como que eu vou usar a lingerie pra engrandecer o nome do Senhor? Querida, não é o que você faz. É quem você é. Não é o que você faz. É quem você é. Quem você reflete. Ontem a gente falou sobre isso. Qual é a faceta de Deus que você reflete? Quando essa minha aluna tem uma fábrica e ela emprega 300 famílias, qual é a faceta de Deus que ela tá revelando diante dessas pessoas? Jeová Jiré, aquele que provê, aquele que tá ali te ajudando a prover as coisas. A gente tem que sair não, eu faço boneca, eu faço isso. Não, você não faz nada disso. Qual é o atributo de Deus que está ali, né, como que eu posso dizer, embalado através do seu serviço. Porque você leva um atributo de Deus. É essa parte de Deus que você revela às pessoas. Eu passei por uma situação que eu nunca nem imaginei, né? Eu trabalhava fora e eu só tinha o Davi, então tinha babá, tinha o escolar, tinha a escolinha. Então assim, porque eu saía super cedo, chegava super tarde, então ele ficava, né, nessa coisa. E aí quando eu fui vir pra casa, que o Senhor me pediu pra vir pra casa e eu fui vir pra casa, eu tive que dispensar as pessoas, né? E foi engraçado, diferente, porque eu não tinha noção disso. A moça, uma das babás falou assim comigo, nossa, Letícia, era o dinheiro que você me pagava que sustentava a minha casa, que segurava o grosso aqui em casa. Gente, naquele momento eu consegui ver que as horas e horas que eu passava lá trabalhando não era só pra mim e pra minha família. Eu abençoava outras pessoas, outras mulheres. A moça que fazia limpeza aqui em casa, da mesma forma. Eu não estava aqui, mas eu estava lá gerando pra elas. Não era só a minha casa que era abençoada, outras pessoas iam ser abençoadas. E o que mais me doeu foi um dia que eu queria abençoar alguém e eu já não tinha mais para abençoar. Por quê? Porque eu não estava trabalhando, não estava gerando renda.
E isso me doeu muito. E naquele momento eu entendi que eu tinha um dom que eu não tinha noção que eu tinha, que é o da doação. Eu gosto de abençoar pessoas. Se eu pudesse, eu quero abençoar todo mundo. Por isso que a minha oração mudou. Antigamente eu falava assim, não, Senhor, me dá dinheiro suficiente para me viver comigo e minha família. Não, hoje eu peço muito. Deus me dá muito, eu quero muito. Por quê? Porque eu quero abençoar muito. Porque se eu tenho só para mim, só para minha casa, eu não consigo abençoar. Mas se eu tenho mais, se eu posso transbordar na vida das pessoas, gente do céu, vai ser a minha alegria. Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz, tudo que vem nas nossas mãos, ele precisa ser multiplicado e abençoado na vida do outro. De repente você tá aí do outro lado, falando assim, Letícia, mas eu não trabalho, eu cuido da minha casa, enfim, né? E eu não tenho renda. Tudo bem você não ter renda. Como que você tá transbordando na vida das pessoas? Eu, na época, eu podia pagar. Hoje em dia, eu não posso pagar mais. Então, como que eu vou transbordar? Como que eu vou continuar abençoando as pessoas? Aí as pessoas pensam que abençoar é só dentro da igreja. Aí, o que ela faz? Entra lá em 50 mil ministérios. Ela fica de segunda a segunda na igreja, vai na oração de madrugada, faz o jejum de não sei o quê, e acha que isso é transbordar na vida das pessoas. Transbordar, gente, é na vida de quem não tem. É fazer naquele que não tem. A palavra do Senhor fala que a gente é carta viva, né? Então, eu preciso ser lida. O meu comportamento, as minhas ações precisam ser lida. De repente, eu vou ser a única Bíblia que os meus vizinhos vão ler. Então, eu preciso fazer com que a minha vida seja isso. E aí, a gente faz o quê? A gente se fecha, né? Ali no nosso mundinho. E aí, a gente começa a ficar ali e não transborda. Sou cristão, frequento igreja, amo a minha igreja. Eu acho que a minha pastora tá me vendo, que todo dia ela me vê, mando beijo pra você e tudo. Abençoa a minha igreja, sim, tá? Não tô falando muito pelo contrário. Só que não posso viver só ali. A igreja é um lugar pra me ir transbordar em Deus, receber de Deus, pra me dar aqui fora. E eu dou aqui fora como? Quando eu tô trabalhando. Eu dou aqui fora como? Quando eu tô educando os meus filhos, quando eu vou na reunião da escola, quando eu participo da reunião de associação do bairro. Porque antigamente eu achava que nem participar das reuniões da associação do bairro eu precisava. Eu achava que eu podia continuar morando aqui, que eles decidissem lá era isso mesmo, que eu era crente, eu ficava na igreja. Gente, quando eu vou numa associação do bairro, na hora que me dá a oportunidade, eu oro, eu prego, eu falo com as pessoas, e ali o nome do Senhor está sendo levado. Se eu ficar só dentro da igreja, como que eu vou fazer isso? Pregar para quem já tá lá? Como assim, né? Então eu preciso me associar às outras pessoas para eu poder transbordar. E o trabalho é uma grande forma disso. Reunião de escola, né? Essas coisas assim, chá de vizinhas, aquela coisa, festas, né? Das pessoas, é um bom lugar. E ali você coloca o quê? Os seus dons. Gente, e dom é base. Então eu falei com vocês, né? Quando eu descobri que o meu dom, que o meu chamado, que o meu ministério, seja o que for que você chama aí, era de ensinar, eu entendi que eu precisava ensinar todo mundo. Todo mundo que passa na minha vida sai com uma lição. Gente, do trocador, quando eu pego o ônibus... Ai, meu Deus do céu. Aos meus filhos, qualquer um. Já que eu quero ensinar, tá escrito lá, né? Então, que ensine com esmero. Faça isso de fato e de verdade. Então, beleza. Então, eu entendi isso. Então, eu fundamento isso, a minha vida nisso. Por quê? Porque isso não vai mudar. O Senhor me deu e eu preciso de usar. Isso não vai mudar. Ok? E aí, depois vem falando de Deus, né? Que de Deus vem as nossas realizações. Realizações é sonho, gente. É projeto, é plano. É coisas que você precisa de viver aqui na Terra. São coisas que o Senhor colocou dentro do seu coração para ser realizado aqui na Terra. E muitas vezes a gente fica querendo viver um porvir, né? Que é na glória, se Deus quiser, todo mundo vai estar lá. Mas existe algo que eu preciso fazer aqui. Porque senão não estava escrito lá que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação está ansiando pela manifestação aonde, gente? É na glória? Não, na glória tem Deus lá, não vai precisar da gente se manifestar. Ele está precisando que a gente se manifeste aqui. A gente vai ser sal, a gente vai ser luz, é aqui, porque lá na glória todo mundo vai estar brilhando. Não vai precisar de ser luz lá. Você concorda comigo? Então eu preciso ser aqui. A minha candeia tem que ser vista aqui. Eu preciso ser uma cidade edificada na montanha aqui. Eu preciso fazer com que as minhas obras brilhem para que o nome do Senhor seja glorificado aqui. E aí, agora é minha pergunta para você. O que você tem feito com todos os dons, habilidades, talentos que Deus te deu aqui?
Como que você está transbordando na vida das pessoas aqui? Não só da sua família, não só da sua igreja, né? Ali, daquele ciclinho ali, daquela, sabe? Daquela panelinha, né? Eu tô falando fora da panela, né? Coloca aqui pra mim. Você tá chorando? Aí espero que seja de coisa boa. De coisa boa. Podemos entender o dom da palavra sendo o dom da sabedoria? Não. Não podemos entender. O dom da palavra não é o dom da sabedoria. Se a gente falar de palavra, a gente tem que falar de línguas estranhas, porque é a fala, né? Palavra, fala, não é de sabedoria. Eu tinha essa crença. Qual crença, Vi? Coloca aqui pra mim. Dessa coisa de igreja, que obra era só dentro da igreja. É isso que eu disse, que o dom de conhecimento e sabedoria. E isso são dois dons diferentes. Que bom que você precisava ouvir isso. Nossa, eu fico feliz. Missão cumprida. Uhul! Missão, eu não sei qual que é o seu dom. Tudo bem você não saber. Pergunta pro pai que ele te fala. Ou então você aplica, né, alguns testezinhos que já existe, graças a Deus por isso, pra você descobrir o seu dom, tá? Não precisa ficar triste não, tá? Não precisa ficar triste não. Porque essas coisas não é ensinada, né? Eu já tô de olho nos meus filhos, querendo descobrir logo qual que é a personalidade deles, o que eles têm de melhor pra mim. Investir, mas isso realmente não é dito, não é visto, tá? Existem pessoas que não têm um dom? Não existe. Não existe. Todo mundo tem um dom. De repente você não quer receber seu dom e você ainda não encontrou, mas todo mundo tem um dom. Gente, quando a gente fala de dom, muitas vezes a gente pensa que é uma coisa grande, sabe? Tanto é que ministério na igreja é o quê? Microfone, né? Ou você canta, enfim, gente, nada disso, tá? Não é nada disso. Dom foi algo que Deus te deu pra você revelar ele aqui na terra. É igual eu costumo dizer, que o trabalho, ele é a oportunidade que Deus dá pra você servir as pessoas. Então, qualquer dom serve a alguém, né? Tá? Então, todo mundo tem dom sim. Talvez você não encontrou, mas tem. Exalar o bom perfume de Cristo. É isso aí, Patrícia. Antigamente eu era assim. A Paty antigamente era assim mesmo. Que bom que você entendeu isso já, que eu fico muito, muito feliz com isso, tá? Eu fico muito feliz com isso. Eu preciso fazer mais, preciso romper, ser mais ousada. Ótimo, então tá no lugar certo. E que bom que você tá amando essa live. É isso mesmo. Gente, deixa eu só olhar meu... beleza, tô no tempo. Letícia, eu conheço a palavra, estudo, porém não consigo pôr pra fora pra falar pras outras pessoas e fico travada. E por que você tem que falar pras outras pessoas? Faz sentido pra você? Sabe o que acontece? É que muitas vezes a gente acha que a realidade é a verdade. A gente falou sobre isso na primeira, né? Como todo mundo faz, eu preciso de fazer. Não, querida, você não precisa de fazer. Não precisa de fazer. Por isso que a palavra fala, né, que todos os dons vêm do Espírito e ele deu cada um segundo, enfim, do jeito que ele queria lá, tá? Que bom. Pra você aqui que falou, né, que precisa, que fica travada. Eu acho que é Nicole, não sei se é Karen Nicole, não sei qual que é o seu nome, coloca aqui pra mim. Existe uma história de um missionário, é verídico, tá, gente? Eu precisei de ler esse livro no curso de teologia. Ele era médico e ele foi para uma das tribos lá. Ele era estrangeiro, aí ele veio pro Brasil ficar numa das tribos indígenas porque ele queria pregar. Ele era missionário e ele queria pregar para aquele povo. Então ele pensa assim, bom, eu vou lá, levo os meus serviços de médico e taco Bíblia nesse povo. É uma história famosa, tá? Se jogar aí no Google, o que você acha? E aí ele foi, Karen, então beleza, bem-vinda, Karen. E aí ele foi pra essa tribo e ficou lá. E na hora que ele pisou na tribo, o Senhor falou assim com ele, eu não quero que você pregue. Não quero que você pregue. E aí ele pensou, poxa vida, eu saí lá do escafundó do Judas pra vir aqui e não pregar? Ele fala que ele ficou sem entender, mas ele obedeceu. E aí curou aqueles índios, ensinou eles um monte de coisa, de chá, de erva e tal. Ficou ali com ele mais ou menos uns 3 anos. E aí ele adoeceu, voltou pra casa, lá pro país dele. E aí daí mais ou menos 5 anos, outro missionário, outra pessoa, chegou lá nessa tribo. E aí falou de Jesus. Olha, eu vim apresentar pra vocês um homem que era assim, 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 assim. Aí o cacique da tribo, o chefe da tribo, virou pra ele e falou assim, mas a gente conheceu esse homem. O cara falou assim, o quê? Ele esteve conosco aqui mais ou menos há uns 5 anos atrás, ficou com a nossa tribo durante 3 anos. Nós já conhecemos esse homem.
Gente, quando eu falo isso aqui, eu chego a arrepiar. Porque a única coisa que ele fez foi servir com os dons que ele tinha. Ele não pregou a Cristo, mas a vida dele todinha revelou quem Cristo era. E no dia, depois de muitos e muitos anos, aquele pessoal ouviu de falar de um Jesus e falou, não, peraí, esse Jesus estava aqui. Essa pessoa estava aqui. E é isso que Deus espera de mim e de você. Quando fala que a gente tem que ser imitador de Cristo, que tem que usar Cristo como exemplo, que a gente tem que revelar a face de... É isso! Eu não preciso pregar. Se precisar, você fala alguma coisa. Mas o intuito é não precisar de falar nada. O problema é que a gente vê um monte de gente falando e aí a gente quer falar também. Viu, Karen? Então é por isso que eu tô falando com você. Quem falou que você precisa de falar? Né? Você estuda muito a Bíblia, ótimo, maravilha. Mas quem falou que você tem que falar? Se precisar, tem um padre, né? Um papa, enfim, falou sobre isso, né? Pregue com a sua vida. Se precisar, use a palavra. Use a palavra. Se precisar, tá bom? Não é que tem que. Tá bom? Acabou de cair as vendas dos meus... Glória a Deus por isso. Aleluia. Missão cumprida. Faz sentido as outras pessoas falarem que eu transmito... Pronto. Você é uma pessoa que transmite calma. Eu não sou essa pessoa. Gente, se Deus livre guarde, se acontecer sei lá, uma tragédia, eu não sirvo pra estar lá no meio, porque eu vou pilhar todo mundo. Mas de repente precisa só de uma pessoa mais calma. Tá? Então, gente, não existe dom melhor ou pior, não existe mais bonito e feio, não existe poderoso e pobre, não existe nada disso. A partir do momento que você aceita, que você recebe com agrado aquilo que Deus te deu, e você diz, Senhor, eu entendo e aceito o que você me deu, o que é pra eu fazer com isso? Pronto, Ele vai te direcionar. Gente, sinceramente, não é fácil. Ai, meu Deus do céu, quem me conhece sabe, não é fácil. Porque muitas vezes a gente tem sonhos, a gente tem planos, a gente tem projetos. Aí o que a gente faz? A gente monta todo um esquema e fala assim, Deus, vem cá, caminha comigo, vem cá, olha que lindo, Senhor, abençoa aqui. Eu costumo orar assim, né, coloca um pingo da tua perfeição, né, aí eu oro. Coloca um pingo da tua perfeição aqui, Senhor, porque um pinguinho dela aqui, ó, o trem vai, né. Só, gente, que nos últimos anos eu tenho aprendido a dura pena que sim, o Senhor realiza os nossos sonhos. Mas o que Ele quer de verdade é que a gente se submeta aos sonhos dele. Não é fácil. Muitas vezes não é gostoso, pelo menos de início não é gostoso. Mas se você quer realmente ser movida pela palavra e cumprir os propósitos de Deus aqui na terra, você precisa aceitar e crer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E que nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram aquilo que ele preparou para aqueles que o amam. Então, se você ama o Senhor, você tem que ficar firme nessa palavra. Nossa, Letícia, mas eu queria tanto fazer isso. Eu queria tanto. Tudo bem, querida. Agora, a minha pergunta é, você quer fazer tanto isso sem Deus? Pode ir, então. Vai nessa força de Deus, né? Ou você quer fazer talvez um pouco menos, né? Mas com a presença dele, né? A gente vai seguir que nem Moisés, né? Senhor, se o Senhor for comigo, né? Ou a gente vai, não, pode deixar que eu vou na força do meu braço, né? Então, não é fácil. Muitas vezes a gente tem dom que a gente nem quer ter, não contei pra vocês ontem. Tem coisa que você tem que eu não queria ter. Simples assim. Por anos da minha vida eu não queria ter, eu não queria ser essa pessoa. Mas prove a Deus eu ser assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Né? Então, graças a Deus que eu aceitei isso. E eu convido a você a aceitar também, tá? Não tem o dom, tem sim. Ou você não quer reaceitá-lo, ou você ainda não encontrou. Mas você tem, tá? E, eu preciso de pregar. Não, você não precisa de pregar. Se precisar de pregar, você prega. Mas se não, não, tá? Você aprendeu isso no... isso mesmo. Ela olha e você faz, gente, foi tremendo, né? Tá terminando agora, vocês estão entendendo, né? Que o mês todinho, né? Eu falei com vocês que era o mês todinho. Entendendo agora. Gente, tem mais dúvida? Se tiver dúvida, pode colocar aqui, tá? Então tá, e aí as realizações vêm de Deus. Deus quer realizar seus sonhos? Quer sim, gente, porque lá em Salmos 37:4 fala, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus te dá coisas pra você ficar feliz? Dá. Pra sua família ficar feliz, pra você usufruir aqui nessa terra? Dá, gente. Deus é Pai bondoso, né? A questão é, você só quer isso? Né? Porque, e aí, se você quiser só isso, ele não vai realizar. Por quê? Porque você tem que agradar ele primeiro. E como que eu agrado o Senhor? É fazendo a vontade dele. Qual é a vontade dele?
Entendeu? Tá vendo que uma coisa pergunta, puxa a outra? No coaching a gente usa muito isso, né? Então tá, eu tenho que agradar o Senhor. Como que eu agrado ao Senhor? O que ele espera de mim? Qual que foram os dons que ele me deu? Aonde que eu tenho que, né? Onde que eu tenho que servir? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha mensagem? Eu tô fazendo a vontade de Deus? Então, beleza, eu tô fazendo a vontade de Deus. Beleza, então ele satisfaz os desejos do meu coração. Agora, o nosso problema é que a gente só quer satisfazer o coração. Aí você fica 10 anos orando por uma coisa. Aí você vê a coleguinha fazendo e fala, ai, Deus, você ama ela mais do que eu. Aí você vê outra, aí você fica triste, você fica invejosa, você começa a se comparar, aí você começa a se diminuir, aí você fala assim, não tenho dom. Deus não me ama, Deus não me deu nada e tal, a vida é assim mesmo. E aí você cria um monte de realidades que não são verdadeiras, né? E se afasta da verdade do Senhor. Então o meu convite hoje é que na hora que você sentar para você fortalecer as suas bases, coloque nas bases aquilo que Deus te deu. Não é aquilo que tem dentro de você como mulher, é aquilo que Deus te deu, que veio do céu, porque isso não vai ser tomado. Eu não sei se vocês já repararam, Deus dá dom, gente, pra crente e não crente. Deus dá dom. Gente, eu conheço, tá? Porque eu já vivenciei isso. O Senhor usar pessoas pra falar coisas pra mim, da minha vida, em dons de profecia. E a pessoa, assim, ela e um mendigo de rua, eu dou mais atenção pro mendigo de rua. O Senhor dá dons para todas as pessoas, sendo crente ou não sendo não crente. Como você vai usar esses dons, aí é outros 500. Tem pessoas que usam isso, né, para o bem, tem gente que usa para o mal. E tá tudo bem, que é ele lá com Deus. Só que Deus dá. Então, ele não é um Deus mau, né? Do tipo, não vai te dar, ele te dá. A questão é, você quer usar aquilo que ele te deu? Porque isso não vai mudar, não vai. O diabo saiu lá do céu com todo o poder e glória que ele tinha. Deus não tirou os poderes dele. Tanto é que ele fica aqui atazanando na vida da gente, né? Deus não toma, tá? Então, independente de quem você é, de como você está, de repente você errou feio, você pecou feio, você acha, nossa, eu tô muito tempo afastada de Deus, ou, nossa, Deus, eu fiz muita coisa errada, nossa, eu sou muito invejosa, sou muito fofoqueira, sou muito isso, né? Deus roubou, tirou de mim. Deus não tirou de você, tá? De repente o dom tá enferrujado, e aí você precisa de ativar ele, igual ontem a gente falou, e botar ele em prática. De repente você não conhece, e aí você descobre, e tá tudo bem também, e segue, tá? Então, precisa trazer isso, viu? Eu sou esposa de pastor e não prego, mas existem pessoas que me cobram dizendo que eu devo pregar. Mas eu sei que não é esse o chamado. Vanilda, eu te entendo muito, porque eu já fui uma dessas pessoas acusadoras. Quando eu me converti e descobri que o meu dom era de ensinar, eu achava assim, nossa, aquelas mulheres ali, gente, elas são, como é que eu falava? Eu esqueci o nome, eu vou lembrar o nome e vou te falar. Eu achava assim que elas estavam desfazendo de uma posição que Deus deu pra elas. Que eu pensava assim, gente, quem é esposa de pastor tem liberdade pra pregar toda hora, tem liberdade de fazer um grande ministério de mulheres, de fazer grandes coisas na cidade. Gente, eu era assim. Eu falei, gente, não acredito. Vou usar uma expressão aqui bem chula, que eu já pedi perdão pro Senhor e pra todo mundo que eu me referi a essa palavra, mas pra mostrar pra vocês como que eu era. Gente, é tudo poia, fica lá sem fazer nada, sabe? Aquele povo assim que sem vergonha, que não sabe fazer nada, porque eu achava que elas tinham uma oportunidade imensa de fazer e elas não faziam, porque elas eram preguiçosas, porque era procrastinadora, enfim. Aí eu, sabe, pecava, né, referindo a elas e colocando rótulos. E aí, um belo de um dia, eu conheci, graças ao bom Deus, né, eu conheci um pastor que foi me discipular, e a esposa dele não fazia. E aí, né, ele vai estar aqui comigo no dia do meu aniversário, dia 24 de agosto. Ele aceitou o convite. E aí, aí você fica rindo, né, esperando os momentos de glória. Pois é. E aí eu fui conhecer ela, né? E não, ela é uma fofa, gente, não. O apelido dela até é esse, né? Fofo. E aí eu fui conhecer ela. Gente, 10 minutos que eu sentei com aquela mulher, eu entendi. Eu entendi. E ele pregava e falava sobre isso, que cada um tem um dom e tal, que não era pra gente obrigar as pessoas a tomar uma posição que não era pra elas, né? Então, eu aprendi demais, gente, aprendi demais. E aí eu fui e sentei com ela. 10 minutos que eu sentei com ela, eu falei, realmente, não está no tempo dela se levantar.
não está no tempo. Ela com 2 meninos pequenos, correndo para um lado e para o outro. Ela já tinha que cuidar do pastor, né? Do marido, né? Ela já tinha que cuidar de toda uma legião de coisas que a gente nem fazia ideia. Como que eu vou obrigar a mulher a subir lá em cima para pregar, gente? É fácil para mim, de repente não é fácil para ela. Gente, foi tão lindo isso que daí, mais ou menos, eu acho que quase 10 anos, eles foram pastorear uma igreja própria, né, que eles eram auxiliar, foi pastorear uma igreja própria, e ela fez um evento lá de mulheres, que eu fui no evento e assim, saí tremendamente impactada. Eu sou de cidade pequena, tá? Aqui em Minas. Ela trouxe a Ludmilla Loverber, pra vocês terem ideia. Era uma coisa assim que se contasse pra mim, eu ia matar o sonho dela na hora, porque eu nunca tinha imaginado aquela mulher, né? E ela foi, e foi assim, um evento tremendo que todo ano tem. Aonde que eu quero chegar? Há tempo para todas as coisas. Tem coisas que realmente a pessoa não tem dom e ela não vai fazer e tá tudo bem ela não fazer. E tem coisas, gente, que é tempo. Eu com os mini pequenos, com os peitos tudo derramando a leite, eu vou fazer isso, gente? Não vou. E a gente tem que entender. Por isso que a palavra fala que não é pra julgar, né? Aí eu aprendi, viu? E não julgo mais, não. Mas eu te entendo, viu? Eu te entendo. E a gente acha que é assim, nossa, ela tem a oportunidade de fazer e não faz. Mas não é bem assim, viu? Então, se fica firme, tá? Quem fala muito sobre isso é a pastora Thalita. Ela contou, né, sobre isso. As pessoas querem te dar coisas que Deus não deu, sabe? Não cai nessa não, gente, porque eu também já caí nessa. Nossa, Letícia, você é tão boa com isso, faz assim, assim, assim pra nós. Aí eu fazia. Nossa, Letícia, você é tão boa, faz assim, assim, assim pra nós. Daí a pouco, gente, eu tava sobrecarregada, tava cansada e brigando com Deus. Sabe? Senhor, né, bênçãos, por exemplo. Não, eu quero isso aqui porque eu tô lá lavando, passando, cozinhando lá dentro da sua igreja, tô fazendo isso. E aí a gente sai da posição de filho e entra como de empregada de Deus, né, gente? E isso não pode, tá? Então, ó, se Deus mandou, você faz. Se Deus não mandou, não faz, não. Pelo amor de Deus. Ah, mas que o pastor, porque a igreja tá precisando. Eu era dessas. Tá precisando de alguém pra ficar com os adolescentes? Tá precisando de alguém pra limpar, alguém pra tocar, alguém pra cantar, nhanhanhá. Aí teve um dia que Deus falou comigo, eu reclamando, né, lógico, Senhor, porque eu tô cansada, porque eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro. Eu falei assim, uai, mas você não dá oportunidade pros outros? Gente, eu não dou oportunidade pros outros. Por quê? Porque tudo é eu, né? E aí eu vi que cansada, frustrada então não dá. Só que aquilo que Deus te dá, você tem que fazer. Então pergunta pra Ele. Deus, disso tudo que eu tô fazendo aqui, o que realmente eu preciso fazer? É da minha alçada fazer, é da minha competência fazer. Foi o Senhor que me deu e o Senhor vai pedir conta. Porque tem um monte de coisa, gente, que a gente assume, que a gente pega pra gente, mas não é pra gente. Sou eu, né? Era você, Karen, se Deus... Se possível, era você, querida, era você, tá? E Deus não se agrada disso, viu? A palavra do Senhor fala lá em Mateus que vai chegar um dia, Jesus falando isso, que as pessoas vão falar assim, Senhor, mas eu curei no teu nome, eu preguei no teu nome, eu fiz isso, eu participei do grupo de louvor, de intercessão, de limpeza, de visita, eu cuidei das crianças, eu cuidei dos adolescentes, eu cuidei das mulheres. E aí o Senhor vai falar assim comigo, parte de mim que eu não te conheço. Gente, chegou um momento na minha vida que eu tava tanto dentro da igreja que eu não tinha tempo pra orar pra mim. Eu não conseguia ler a Bíblia. Pra vocês terem ideia do nível de ativismo que eu tava. Eu não tinha tempo pra ler a Bíblia. Entendeu? Gente, eu reciclava mensagem, pra você ter ideia, porque eu não dava tempo de estudar. Hoje eu acho que eu coloquei uma foto aqui, né? Eu com 4 bíblias e tal. Eu gosto disso, eu gosto daquele tempo e tudo. Mas não dava tempo. Aí eu reciclava, pegava um pedacinho de uma que eu já tinha pregado, com um pedacinho de outro que eu tinha pregado. E, gente, Frankenstein de pregação. E o Senhor operava, coitado, na misericórdia divina, porque, sabe? Então, assim, não dá não, tá? Agora eu estou focando no meu chamado. Isso. E o reino ganha quando você foca no seu chamado, viu? O reino ganha. Porque você faz aquilo com esmero, né? Igual está escrito lá em Romanos 12. Você faz isso com devoção, com vontade. Você coloca força, alma e coração naquilo ali. E aí o Senhor abençoa. E Ele envia as pessoas, as outras pessoas, sabe? Pra abençoar, pra ajudar, enfim, tá? Você não é obrigado, não. Deus mandou, você faz. Mas o homem, gente... Que bom que tô vendo um monte de era. Isso mesmo. É uma teoria, né, Silvana? Eu nem vou ler alto, mas é uma teoria. É uma teoria. Eu gosto de servir na igreja porque eu sirvo os meus.
todo mundo na mesma língua, todo mundo na mesma direção, né? Eu gosto de servir na igreja. Gente, meu filho uma vez ele perguntou, né? Falou, mãe, você gostaria de morar na igreja, né? Eu gostaria. Eu gosto, tá, gente? De igreja, da comunhão com os irmãos, de trabalhar. Eu gosto muito disso. Só que, muitas vezes, isso tira a gente do foco que era real. Tem aquela historinha, né? Deixa eu olhar o horário aqui. 5 minutinhos. Aquela historinha, né? Que o diabo tava lá fazendo reunião com os demônios. E aí um falou assim, olha... eu vou, pra tirar o povo, né, de Deus, lá da igreja e tal, eu vou colocar novelas legal na televisão. Aí o cara, aí eu falei, uma ideia boa. Aí o outro, eu vou colocar parques de diversão em cinemas e tal. Não, é um boa, outro. E aí o terceiro falou assim, não vou fazer nada disso, a minha ideia é melhor. Eu falei assim, qual? Eu falei assim, eu vou deixar eles ocupados com coisas da igreja. Gente, ocupado com coisas da igreja. Né? Por quê? Porque você se distancia do pai. Você entra numa postura de serva, de empregada, sabe? E sai do de filha. Mulher de pastor, o povo quer dar dom pros outros, é verdade. Já passei por isso. Queria que eu participasse de tudo e vem sobrecarga. Eu digo não sempre. Graças a Deus, Edivane, que você fala não. Graças a Deus. Porque a mulher de pastor tem que ser regente do coral, tem que ser líder de mulheres, tem que fazer visita, tem que decorar a igreja, tem que lembrar dos aniversários, principalmente se a igreja for pequena, tadinha, ela sofre mesmo. Sofre mesmo. Gente, ficou dúvidas? Porque senão, deixa eu olhar aqui, falta 3 minutinhos. Se tem dúvida... Então vamos lá, qual que era hoje? Então beleza, a primeira palavra foi experimentar, a segunda foi ativar e a terceira é eu vou usar uma palavra menos chique, alicerçar. Você precisa se alicerçar naquilo que ele te deu e aquilo que ele espera de você. Já ouvi essa história, as coisas boas que tiram da presença do Senhor. Isso mesmo. Noé, né? Na época de Noé, né? Sim, a minha mãe, como esposa de pastor, passa por isso também. Gente, pra mim, ser esposa de um pastor já é um ministério. Só dela cuidar do cidadão que vai pregar lá na frente, pra mim, isso já é um ministério. Porque o camarada faz jejum um tantão, aí a gente fica sem, né, as coisinhas. Ele faz aquele jejum, né, de Daniel, aí você não pode cozinhar, qualquer coisa que você tem que cozinhar. Meu marido, sabe, entra num desse e é eu que sofro, né? Aí ele vai orar de madrugada, levanta, acende a luz, cutuca lá, te esfria. Gente, você tem que ter um domínio próprio, você tem que ter uma diligência aqui dentro, que pra mim isso já é um ministério. Eu acho que esse pastor não precisava de fazer mais nada. Cuida dele e tá tudo certo. Já tá com tudo garantido, porque é difícil. O povo manda. Eu frequentei uma igreja onde que os pastores moravam perto da igreja. Gente, eles não tinham liberdade nem assim para comer coisas, porque o tempo todo a casa tava cheia de gente. Era almoço, jantar, aquela coisa. A despesa tava assim, sabe? Nossa, foi muito doído. E como eram amigos próximos nossos, a gente, né, sofreu isso com eles. Mas o quê? É porque deixou, né? E não pode não, gente. Tem que ter tempo, tem que ter agenda, tem que ter direitinho. Então, querida, se você é esposa de pastor e tá aqui e não tem pra pregar, não prega. Ó, cuidar do seu marido já é um ministério, tá? Cuidar da família já é um ministério. Tá? Não fica, não. A licença, né? Nossa, que palavra feia. Eu tenho que arrumar uma palavra bonitinha. Mas, assim, em base à sua vida, aquilo que você vai fazer, as coisas que você vai fazer, tá? Naquilo que Deus mandou, naquilo que Deus te deu, junto com seus dons, com seus talentos, suas habilidades, tá bom? Deixa eu pensar o que quiser, isso aí. Gente, você não tá aqui pra agradar o homem, não. A única pessoa que você tem que agradar é Deus. Já falei isso, hein, na primeira live. Que bom que você gostou, Aline. Eu fico muito, muito feliz. Beijo pra vocês. Ficam com Deus. Deixa um recadinho comigo pra mim lá no feed, se possível. E pode mandar essa live aí pras amigas, tá bom? Amanhã a gente vai ter uma convidada muito, muito, muito especial. É uma menina de Deus. E amanhã a gente vai falar de autenticidade. Como que você consegue experimentar, ativar, alicerçar no seu dom e ser diferente, né? Ser autêntica, ser aquela que o Senhor chamou pra você ser, tá bom? Tá acabando aqui, beijo pra vocês, se não cai. Fica com Deus, Jesus abençoa. As casadas, cuida do marido. Isso mesmo. Cuida do marido. Fica com Deus, mulheres. Tchau, tchau.